Dia, 8h38, começando mais uma edição do Ponto a Ponto aqui pela Rádio StarNewsSantos.com. É claro, você nos ouve, nos assiste, troca aí as suas boas vibrações, boas informações e os seus comentários também sempre importantes para nós aqui do nosso Ponto a Ponto. Rádio Star News Santos. Você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Peço a sua gentileza. Vá lá, se inscreva, dê o seu like, participe, sugira. Se você quiser comentar, também comente. Se quiser dar bronca, pode dar bronca, não tem problema nenhum. A gente aceita o seu comentário da melhor forma possível. Mas lembrando, nós estamos além do nosso site, nós estamos 24 horas para você, ao vivo, com informações durante toda a programação e mais. Estamos no Facebook, daqui a pouco já no YouTube, estamos nas maiores plataformas de rádios do planeta. Vou dar exemplo aqui, duas plataformas, Radiosnet e radios.com.br. As maiores rádios do mundo lá estão e nós estamos ao lado para trazer informação para você. Hoje, quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, e eu quero já que você participe conosco aqui, já porque nós temos muitas informações. Só antes, pegando aqui várias reclamações de ouvintes, espectadores e telespectadores e internautas da Rádio Star News, solapamento de vias. Nós tivemos ontem completados 7 dias, uma semana daquele dilúvio que caiu na cidade, caiu em toda a Baixada. Porém, gostaria que a prefeitura se atentasse, né? O prefeito Rogério Santos, equipes de manutenção, Prodesan, quem quer que seja direito, existem muitas vias com solapamento, em vários bairros da cidade. Pequenos buracos estão aumentando. Numa próxima chuva, há uma previsão não para esses dias, mas já para a virada do mês, está próximo no final de semana, de fortes chuvas com 100 milímetros. Você imagina que essas crateras vão virar grandes crateras, podendo trazer grandes acidentes e até tragédias. Então, alô, prefeito Rogério Santos e toda a prefeitura de Santos, tenham aí atenção nesses vários buracos. Só colocar o cone não adianta. Ontem, por exemplo, a Virgínia teve que desviar de um ciclista que estava no meio da pista por conta desse buraco, poderia ter sido uma tragédia, porque ele estava na contramão, uma via de duas mãos, a cratera no meio, e você tem ali vários perigos de transeuntes nas ruas também, né? E também avisar os agentes da CT que possam notificar aí as devidas autoridades para o fechamento ou reparo urgente dessas crateras também. Virgínia, bom dia. O nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News, às 8h41. Já mandando um abraço especial ao nosso querido Antônio Sanches, lá do Guarujá, a esposa, Dona Sônia, o filho que está na Irlanda estudando, né? O Sérgio, um abraço ao seu Roberto também, e um abraço especial a todo o povo de Guarujá, Ilha de Santo Amaro. Bom dia, Virgínia. O WhatsApp da Rádio Star News. Bom dia. 709, 13, 998058709. Repita, por gentileza. 13 998058709. É isso aí. Você já anotou? Se não anotou, então anote aí para você participar conosco e você vai curtir muito com a gente. Deixa eu colocar na roda aqui os nossos convidados. Hoje, 2 convidados muito especiais, com currículos invejáveis aí para que você possa anotar, para você entender o que cada um pode fazer por nós aqui no programa também, né? Deixa eu apresentar aqui ele que está semanalmente conosco, nos ajudando demais, doutor Emílio Puimi, advogado, especialista em previdência social. Isso é um assunto que vai render nos próximos dias também. Mas, já fazendo a pergunta para o doutor Emílio Puimi, né? Virgínia, coloca o doutor Emílio na tela. Você tão indelicado assim, né? Ele mandou a Nízia Trindade, a nossa ministra da Saúde, embora. E convidou ela para uma reunião e disse o seguinte: conhece aquela porta ali? Companheira Nívia, aquela porta é da rua. Saia por ela. Bom dia, Emílio. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Eduardo. Aos ouvintes e internautas. O presidente ele está colhendo aquilo que ele não fez, né? Ele prometeu muitas coisas. É verdade que a economia está em pleno funcionamento, né? Pleno emprego, mas ele se descuidou das suas falas, né? Aquela velha mau hábito que ele sempre teve de falar de improviso, e ele esqueceu que hoje o mundo vive da internet, não do jornal, do papel, né? E as coisas giram muito rapidamente. E aí, né, a gente estava até comentando aqui, né, prometeu uma picanha, e hoje
né? Você recebeu? Ele não recebi. Estou comendo ovo. Se quiser me convidar para comer omelete, eu aceito. Porque Então, tá caro o ovo, omelete, ovos, mas, pois é. Então, e agora, hoje eu vi até uma notícia aí a respeito do Fundo de Garantia, eles resolveram... Vamos falar. Não vou me antecipar, Não. mas vai novamente na contramão do que deveria fazer. Né? Tem que gerar economia. Pois é, mas a economia já está soluções... aquecida em excesso. Exato. Pleno emprego, tal. E agora vamos jogar mais dinheiro na economia. Pois é. E eles já estão estudando a antecipação do 13º salário dos nossos queridos milionários aposentados e pensionistas. Mas deixa eu colocar nessa roda aqui, ele que tem um currículo maravilhoso, depois do Emílio Puimi, você que está aí, deixa eu mandar um abraço para o Gerson, que está lá em São Vicente, mandou um abraço, dizendo para mim, quando é que o prefeito de São Vicente vai acordar que virou garoto propaganda de um atacarejo? Deixa ele curtir, é bom, faz bem, motiva que outros empresários cheguem à nossa querida São Vicente, a vila mais antiga do Brasil, né? O prefeito está empolgado, né? Então, aí fizeram uma brincadeira num site aí, dizendo, agora fala das batatinhas, né? Mas ele vai chegar lá. Mas nós estamos aqui com Alexandre Gossen, né? Ele que é escritor, pesquisador, doutorando em Ciências Sociais pela Universidade de Coimbra e advogado também. Universidade de Coimbra, uma das mais tradicionais do planeta. Inclusive, mandar um abraço para o nosso querido Luiz Passo, que mora em Coimbra. Dizer ele que vem agora passar o carnaval, dia 27, vem para cá. Não vem não, Luiz, está calor demais aqui, fica em Coimbra. Alexandre, uma honra, um prazer, você foi muito bem recomendado pelo nosso querido Fernando Chagas. Traga o Alexandre, vocês vão adorar ele. Obrigado, bom dia. Muito bom dia, muito prazer, Edu, prazer, Virgínia, prazer aos ouvintes aqui da Rádio Star News e muito prazer ao Emílio. Ainda vou me recordar de onde que eu conheço o Emílio, mas eu tenho certeza que eu conheço. E estou tendo o prazer de conhecer melhor agora. A cidade de Santos é muito pródiga nisso, né? As pessoas se conhecem, às vezes não sabem de onde, às vezes não lembram. Somos uma gigante cidade que não é tão grande assim, mas acabamos esquecendo agora. A mesma pergunta que fiz para o doutor Emílio, faço para o doutor Alexandre Gossen. Agora, primeiro, sobrenome é de origem escandinavo, russo, português, italiano? Claro que não. É tirolês austríaco, né? Mas a gente brinca que, para facilitar, nós vamos pedir judicialmente uma tradução livre nossa para Gomes. Assim Gomes. Não era mais, né? Alexandre Gomes. Seria juramentado essa tradução. Na verdade, segundo alguns tiroleses já me falaram, o Tirol usava muitos dialetos, né? Pois não. Significaria algo como que foi regado, né? Olha aí. Era comum se dar nomes de profissão, de objetos, geralmente para famílias que eram judias, né? Pois não. Possivelmente a minha família deve ter uma origem judaica. Com certeza, com certeza. É um povo judaico, é um povo muito valente, um povo brigador. E olha, dizer que quem lê um bom título, um bom livro judaico, ganha dinheiro fácil, aprende, né? E eu nunca li. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso. Inclusive diziam, né, que nosso já saudoso senhor Abravanel, né, Silvio Santos, ele vinha de uma descendência judaica, né? E ele tinha lá sempre uma concepção de que não importa se você vende caneta ou se você vende apartamento de luxo, você vai ganhar dinheiro, né? Mas tem os caminhos certos. Quem sabe a gente descubra isso e traga para vocês aqui também agora. Ô, Alexandre, com tantos afazeres, inclusive doutorando na Universidade de Coimbra, né? Consegue passar em casa? Sim. Não, hoje em dia eu realmente concilio, né, o trabalho na advocacia com o trabalho acadêmico. Agora, no momento que eu estou desenvolvendo a minha tese, eu não estou dando aula, mas eu integro alguns grupos de pesquisa da universidade. A Universidade de Coimbra ela se internacionalizou, até porque Portugal tem apenas 10 milhões de habitantes e cerca de 20% dos alunos são brasileiros já, hoje em dia, e mais ou menos 35% no total são estrangeiros, né? Olha aí. Então, tem pessoas potencial enorme, de todos os lugares do mundo. Né? Tinha colegas de classe mexicanos, colegas da África, de Angola, Moçambique. Então, a gente acaba tendo uma visão, né, de mundo. Portugal, acho que hoje em dia, embora seja um país que parece uma grande cidade do interior, exato, é um país cosmopolita. Sim. Né? Eles têm contato com várias culturas. Seria mesmo a porta de entrada para o brasileiro para o continente europeu, né, Alexandre? Com certeza. Hoje estima-se por baixo, assim, em torno de 600 mil imigrantes em Portugal. Isso dá
quase 10% da população, 6% da população. Nós temos um comentarista aqui, que é o nosso querido Elton Cláudio Ribeiro, ex-auditor fiscal, também advogado, consultor tributário, tem a filha que reside em Portugal, se formou lá em Coimbra mesmo, né? E ele fala, Portugal é exatamente o que você citou. Ô Luiz, antes de me xingar, tá me xingando o Luiz aqui, ele é lá da Biquinho São Vicente, bom dia para você. Você foi espirrar quinta-feira, saúde, mas toma um remedinho. Você disse o seguinte, essas pesquisas houve meia dúzia. Não, Luiz, com o maior respeito que você me mereça, o Quest, né, o Instituto Quest, não ouviu 20 pessoas, ele ouviu 6.630 pessoas, né, com idade de 16 anos para cima, né? Então, é uma pesquisa séria, não sou eu, né, o Alexandre e Emílio, questionar... Exato, né? Você pode questionar, talvez, a metodologia. Sim. Hoje, a sociedade é muito fluida, é difícil você misturar, tanto que as pesquisas eleitorais têm pequenas diferenças, às vezes não tão pequenas, mas é visível que a popularidade do Lula, você gostando ou não dele, caiu, né? Exato. Não tem dúvida quanto a isso. E esses números, né, o Alexandre, que eu citei para o doutor Emílio, e Emílio foi muito doce até na sua análise, ele não quis começar a quarta-feira com o estômago azedo, né? Mas essa queda era esperada do presidente. E o presidente agora está tentando achar mecanismos para salvar a pele dele. Daqui a pouco vocês vão comentar, inclusive, né? E não defendendo ele. Pois não. Não temos procuração para defendê-lo, ele merece todas as críticas, mas a gente também não pode esquecer na ciência política o que eles chamam de maldição do terceiro ano, né? É um período de refluxo de popularidade mesmo em governos, mesmo se você voltar lá no primeiro e no segundo mandato dele, né? No primeiro mandato ele estava enfrentando mensalão, ninguém acreditava nem que ele ia se reeleger. Exato. E no segundo mandato também não estava navegando assim, céu de brigadeiro. Não estou dizendo que ele vai ter uma popularidade enorme no ano que vem, mas eu acho que a tendência é estar um pouco menos pior. É isso aí, né? E só lembrando, né, para a gente ir para o nosso primeiro intervalo, essa abertura é sempre mais rapidinha, né? O levantamento também foi feito em relação aí você vê que nós estamos no começo de 25, mas já estão pensando no final do ano que vem, 26, né? Mas o levantamento estimulado do próprio Instituto Quest colocou alguns nomes aí em relação à predileção do brasileiro por uma disputa à presidência no ano que vem. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele aparece, mas não com tanta intensidade. O governador atual de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, dos Republicanos, e o governador Romeu Zema, do Novo, aparecem. O governador Ronaldo Caiado, que é de Goiás, pelo União, também aparece. O empresário Pablo Marçal, do PRTB, também aparece. O cantor Gustavo Lima, sem partido, também aparece. Então, veja que a população ela é ávida, né, Emílio, em colocar os nomes. O presidente Lula caiu, mas aparece ali entre os mais cotados, mas isso não quer dizer nada nesse momento, porque até o momento da eleição, muita água vai passar debaixo da ponte, se é que essa ponte não vai cair, né? E aí a gente tem que sempre analisar vários aspectos, né? E o presidente, ele percebeu, com algumas análises, que precisa fazer alguma coisa, e as alterações ministeriais vão começar a acontecer, já começaram. Ontem a Anísia Trindade foi chamada para um café, mas ela já sabia que a aspirina dela ia arder, né? E aí foi convidada a se retirar, e quem está voltando, uma novidade, Alexandre Padilha. Alexandre Padilha, médico, né? Sim. Já foi ministro por 2 oportunidades. Rodado. Isso, é uma pessoa que tem um perfil completamente diferente dela. Ele é político. Ela provavelmente não conseguiu viabilizar a continuidade porque ela não tem esse perfil. Ela é técnica, ela é socióloga, uma pessoa que, na época da pandemia, foi muito ativa. Muito bem colocado, Emílio. Porém, desde o início, ela teve, assim, algumas dificuldades, algumas coisas aconteceram também no Ministério da Saúde, que é o que tem mais dinheiro, mas houve problemas lá com licitações de vacinas, campanhas que não foram bem feitas. Politicamente ela é fraca, né? Isso, e aí foi se fechando, né, a porta para ela, até que agora o presidente, já pensando em 2026, como vocês falaram, ele precisa dispor de alguns cargos. E o Ministério da Saúde é muito importante, especialmente para o PT. Exato. Sempre foi um ministério vitrine. E os 2 últimos anos isso não aconteceu, ao contrário. Não deu certo no Ministério da Saúde. Exato. O Alexandre, como o Emílio muito bem ponderou e pontuou, mas a Anísia enfrentou uma crise da dengue, falta de vacinas em vários pontos do Brasil. Como eu citei, respeitando muito ao currículo dela, mas politicamente ela é fraca, ela não articula. E a saúde é uma pasta extremamente importante.
em todo o país. Quando você tem uma saúde pontuando, que a população dá mais crédito, você ganha também. E o presidente sabe disso, que precisa ter a saúde em dia. E o Padilha, não que não seja um grande especialista, mas politicamente ele roda melhor que ela. Pelo menos ele espera que rode. Qual é a tua visão disso para essa primeira mudança de ministérios? Inclusive, o presidente, eu citei ontem aqui no painel do Porto, ele chamou o Silvio Costa Filho e falou: Silvio, você não quer deixar a pasta de portos e aeroportos? O Silvio falou: mas, presidente, estou tão feliz lá, me deixa quieto ali, eu gosto de navio, gosto de avião. Não, mas eu quero mudar. E ele não quis. E havia uma fala de um interlocutor, depois eu fui atrás e confirmei, ele estava convidando o Paulo Alexandre Barbosa. E o Paulo disse que, olha, presidente, bacana, olha, Ministério de Portos e Aeroportos é bacana, legal, mas para mim não serve não. E não aceitou, declinou do convite. Então o presidente também está se vendo aquele negócio. Pô, eu ofereço para o Alexandre ser ministro da Fazenda, ele elogia, mas vamos, deixa para o Emílio. Não é isso, Alexandre? Então muita gente também, e aí tem pressão da direita, pressão da esquerda e o centrão no meio com aquele carro-tanque atropelando. Sem dúvida. Olha, primeiro eu queria fazer uma ponderação, né, para a gente relativizar a situação da Anísia, lembrando o que ela pegou, o que ela teve em mãos, né? Política, desde a antiguidade, é símbolo, né? É tão importante quanto a sua realização, fazer com que as pessoas vejam essas realizações. Justo. Né? Eu lembro até de uma frase, na época que o Dória estava se tornando prefeito e tal, que foi o Henrique, que ficou meio bravo, né? A ala mais antiga dos tucanos. Pô, esse cara é muito aparecido, Dória, né? Sai do Twitter. Porque antigamente você fazia política, e aí você tinha lá os assessores de imprensa que fotografavam e mostravam o que era feito. E hoje Sim. A política é feita com celular, né? Então, na verdade, talvez até o Dória não estivesse tão errado do ponto de vista de como se faz a política agora. Então, dito isso, para contextualizar... E só para acrescentar, na questão da saúde, desculpa te interromper, Jean, ele foi muito bem na questão da Covid. Foi aquele governador que puxou a questão da vacinação. Não estou defendendo, né? O Dória, só estou comentando, mas assim, contextualizando, né? Você lembrou bem isso. A política é feita assim, a direita sabe fazer isso muito bem, é só olhar o Nicolas, né? Como ele se comunica muito bem. Sim. Mas a Anísia, ela pegou um ministério, provavelmente o ministério mais sucateado dos ministérios. E isso, inclusive, eu gostaria de lembrar que não vem só do governo Bolsonaro, vem do governo Temer. Desde 2000, isso inclusive está num dos livros que eu lancei, desde 2016, nós temos a menor cobertura vacinal da história do país. O que é a cobertura vacinal? Significa que o governo ele disponibiliza as vacinas e as pessoas não vão lá tomar as vacinas. Isso significa o quê? Que nós não precisamos necessariamente de mais investimento na fabricação de vacinas, etc. E sim nas campanhas de vacinação, porque as pessoas não estão tomando vacina de um modo geral, né? Sim. Porque elas estão perdendo medo das doenças, porque elas estão acreditando em fake news sobre vacinas, etc. Exato. Então, me parece que, claro que é importante ter um quadro técnico como a Anísia, mas essa pessoa, nesse quadro técnico, ela também tem que ter uma articulação política, porque o que está faltando, provavelmente, no Ministério da Saúde é realmente uma pessoa que seja boa em comunicação, né? E aí eu acho que a Anísia, se a gente observar, ela teve, sim, os tropeços que foram muito bem cobertos, sim, mas os trunfos dela também não foram divulgados. Ela não era uma pessoa proeminente, ela não é uma pessoa que sabe se vender. E o Padilha é o oposto disso, né? Exato. Então, me parece que o Lula, ele sacrifica a Anísia não tanto pelo que ela fez ou deixou de fazer, e sim pela possibilidade de colocar alguém no lugar do Padilha que vá, talvez, atender os interesses do Centrão, etc. Sim. E agora, prestes a gente iniciar a campanha eleitoral, e tendo visto os números da Quest, né, que mostram, inclusive, o Haddad com uma taxa de rejeição superior à do Lula, exato, que prova o que o Emílio colocou, que a economia está matando a popularidade do governo, né? O governo precisa se preparar, porque 2026 vai ser realmente uma batalha de foice. Né? E você colocou bem, a gente vai para o intervalo, a gente pode até retomar essa pauta, esse assunto. O governo entendeu que a comunicação mudou. O próprio partido não entendeu, membros do PT não entenderam, né? Existe, inclusive, uma ala muito radical do partido que entende de uma outra maneira, e houve até mudança. Entrou lá o Sidônio, né? Mas parece que o Sidônio também não está antenado, né, Emílio? Então, a comunicação, muito bem sacada pelo Alexandre, não é boa, né? O presidente tem tentado agora criar alguns momentos de uma interlocução melhor, chegar mais próximo à população. Há quem diga que, seja presidente, eu tenho que viajar e correr o Brasil.
nós não estamos na eleição, mas produzir efeito e falar mais, né? A bandeira do partido dele tem que estar lá erguida nos pontos, não apenas para fazer uma campanha, mas para ter esse contato com a população. E a população, aquele que é admirador do Partido dos Trabalhadores, tinha muito essa questão, né, do contato pessoal, e não tem mais. Então, essa comunicação fragilizou-se. E aí o presidente está tentando, justamente como disse o Alexandre, né, o Emílio, trazer membros para os partidos, para os ministérios dos partidos, do próprio partido dele, como os aliados, que tem essa coisa de comunicar melhor, tem essa interlocução melhor para trazer isso e posicionar também. Inclusive, tem uma informação que, pós aí aquele fato da semana passada, onde os deputados federais protagonizaram uma cena lamentável, né, aquela gritaria em relação à defesa do Bolsonaro, e Hugo Mota estava na sua sala e teve que sair e chegar dizendo o seguinte: isso aqui não é jardim de infância, isso aqui não é parque infantil, vocês estão achando que eu sou bobo? Vocês não me conhecem, então. Ele teve que chamar a atenção, e o presidente ligou para ele e falou: parabéns, eu não esperava nada diferente de você. E aí o Lula, com aquela sua habilidade, disse: conte comigo e eu conto com você. E aí fortalecendo até um ego do presidente, né, que ele tem de sempre ser ouvido, mas um elo também, porque o Hugo Mota, apesar da sua juventude, foi um cara que principiou lá, inclusive, o movimento dos próprios políticos para derrubar a Dilma. Vocês vão lembrar disso. Então, a gente percebe que o movimento dentro do Congresso hoje é muito difícil, né? E o próprio presidente tem uma deputada no seu partido que bombardeia, né, a gestão. Daqui a pouco a gente pode até falar isso. E nós vamos no nosso intervalo, nosso primeiro intervalo. Deixa eu mandar um abraço também para o meu querido Lúcio Bento, Secretaria de Educação lá de Santa Catarina, onde mandou uma mensagem bacana demais. E há uma interlocução, né, de todas as secretarias, Emílio e Alexandre, de Santa Catarina, em relação à saúde. Então, todo mundo e todas as secretarias, ele é da educação, estão passando por cursos para justamente entender como funciona. Parabéns ao governo de Santa Catarina, ele está em Florianópolis. Deixa eu andar um pouquinho mais para o lado, nosso querido Sérgio está em Balneário Camboriú, trabalha com os universitários também. Um abraço para você, bom dia. E ao já aposentado e preocupado, né? Chobedinho, ele que era do sistema prisional de Santa Catarina, já aposentado, mas tem boas informações aí, quem sabe? O doutor Emílio tem informações ávidas para falar para os aposentados. E tem uma deputada aqui da Baixada Santista, viu? O seu Bedinho talvez não conheça, ele que é de Santa Catarina. Vocês já ouviram falar da deputada Rosana Vale? Já, claro, né? Seria eu meio sarcástico. Ela está com ideia boa aí, né? Ela falou que... Depois eu vou até passar com a ideia da deputada Rosana Vale, sugerindo aí, lá em Brasília, né? O seguinte: derrubada de contribuição ao INSS aposentados que voltam a trabalhar. Isso no intervalo. Tem muito aposentado, Emílio, que aposentou e volta a trabalhar? O mercado está tão fácil para o aposentado voltar a trabalhar com carteira assinada, tudo? Não está fácil, mas muitos são obrigados a retornar ao trabalho porque o valor da aposentadoria é muito baixo. A queda na renda é muito grande, e aí a pessoa se aposenta hoje, né, aos 60, 62 anos, alguns que ainda têm direito à aposentadoria especial se aposentam até mais cedo, aos 55 anos em média. Correto. Né? São jovens. E com a queda da renda, eles são obrigados a continuar. Algumas empresas até estimulam isso, né? Sem dúvida. De que o funcionário tem experiência, conhecimento, é importante que ele continue trabalhando. E é uma via de dois lados, né? Os dois, é interessante para os dois que isso aconteça, mas o que é mais relevante é a queda na renda, né? Porque o aposentado tem aquele maldito ainda famigerado, falar outra palavra, fator previdenciário, que acaba por reduzir, em alguns casos, até 30% do valor da renda inicial. Então, isso é muito ruim. E desde 19, com a mudança no método, a metodologia de cálculo, antes pegava-se 80% da média das contribuições, maiores contribuições de 94 para cá. 2019, pegamos 100%. Só isso já faz com que haja uma redução na renda mensal inicial do aposentado. Então, todos esses fatores levam, sim, e os aposentados que retornam ao trabalho, eles voltam a contribuir para o sistema. Tá? Isso não é assim, não considero isso justo, mas foi
uma política, né, aprovada pelo Congresso Nacional e está aí até hoje. Nenhum governo que veio após essa aprovação se insurgiu ou tentou abolir essa contribuição. Você colocou bem. Deixa eu mandar bom dia aqui para a Cristina Bortolazzo. Bom dia, Deus abençoe a todos os profissionais. Obrigado, Cristina. Obrigado para você também, né? E só para passar essa notícia para o intervalo, a deputada federal Rosa Navarro do PL de São Paulo, ela propôs isentar de contribuição ao Instituto Nacional de Previdência Social, o Seguro Social, o INSS, os aposentados que voltarem a trabalhar por meio de regime geral da Previdência Social. Protocolado do Congresso Nacional para tramitação, texto 515/2025, de autoria da Liberal, corrige a distorção, colocando fim à obrigação de recolhimento, uma vez que, ao retornar à atividade laboral, o aposentado perde praticamente todos os benefícios garantidos em lei em relação ao novo vínculo, não tendo assim retorno do que paga novamente a Previdência. Atualmente, mesmo após cumprir de forma integral o período contributivo necessário para a primeira aposentadoria, os beneficiários que permanecem no mercado de trabalho seguem obrigados a fazer recolhimentos previdenciários, mas sem obter, em contrapartida, novos direitos trabalhistas, exceto o salário família e a reabilitação profissional. Uma vez protocolada a matéria, 515/25, 2025, segue para avaliação das comissões permanentes da Câmara dos Deputados e, posteriormente, será necessária a votação no plenário. Acredita em êxito disso, Alexandre? Olha, eu acho improvável que se consiga mexer nesse vespeiro, nesse atual momento político tão conturbado e tão polarizado, né? O Emílio colocava muito bem que é bastante injusta, inclusive, do ponto de vista social, essa contribuição que o aposentado faz ao voltar a trabalhar, e, ao mesmo tempo, é um problema demográfico mundial. Sim. Que acaba sendo decorrente até de um dos benefícios aí que o capitalismo, a democracia liberal acabou criando, que, de fato, as populações dos países que têm um salto econômico, elas têm uma curva, né, que chega num ponto, quando principalmente as mulheres atingem um nível educacional e um certo nível econômico, a taxa de natalidade cai muito. Nós estamos vendo isso em Portugal, Alemanha, exatamente, Japão. E o Brasil vai entrar, o Brasil oficialmente, o próprio censo prova isso, acho que em 2032, 2033, o Brasil já pode ser considerado um país idoso, né? Justo. Então, é um problema de como você manter esse sistema funcionando. Sim. Ao mesmo tempo, é um problema, como o Emílio bem coloca, como manter o sistema de forma justa, porque, afinal, a pessoa não tem culpa do problema demográfico, ele trabalhou justamente para poder usufruir no final. E, ao mesmo tempo, eu colocaria também aí um problema que eu tenho observado conversando com o pessoal que trabalha geralmente na área de recursos humanos. Nós estamos assistindo toda geração, de uma geração para outra, existe um gap, é normal. Nós somos diferentes dos nossos pais, a gente rechaça, né? Exato. Sempre a geração anterior. Mas o que os psicólogos e educadores têm falado, até esse livro que está fazendo muito sucesso do Jonathan Haidt, que a geração ansiosa tem falado, é que a gente vai assistir o maior gap geracional desde a geração hippie e dos baby boomers, né? Ou seja, essa geração nova que acabou de entrar no mercado de trabalho, ela não atende a alguns critérios em relação ao que a nossa geração espera dela no trabalho. A Folha fez uma entrevista do outro lado. Eles consultaram uma headhunter especializada nessa geração e sobre o que essa geração mais jovem acha de nós. E é engraçado, porque isso realmente é espelhado. Do mesmo jeito que a nossa geração se assusta com essa geração que está entrando no mercado de trabalho, isso explica também por que alguns contratantes têm optado por manter esses funcionários mais velhos. A geração mais jovem abomina trabalhar com a gente também. Né? Você colocou um tema... Ontem nós citamos en passant isso aí. Inclusive, vou dar um exemplo aqui. Ó. A gente tem que ir para o intervalo, não consegue, porque o assunto Mas o Muniz diz o seguinte, e outros empresários. Muito bem colocado, lembrado pelo Alexandre, mas hoje o jovem, numa entrevista, ele quer fazer o horário dele, ele quer trabalhar da forma como ele acha que tem que trabalhar, ele tem uma visão diferente da nossa visão. Totalmente. Muitos entendem, eu vou trabalhar com o senhor, Emílio, segunda, terça, talvez na quarta aqui, mas quinta e sexta eu fico home office, fico em casa, ou em qualquer lugar que seja. Não quero comprar carro, tem aplicativo, uso o aplicativo, financiamento de banco para comprar casa? Não preciso, né? Então,
Tá aí um tema muito importante para a gente vir debater. Muito obrigado, Alexandre, por levantar essa questão. E isso tem que ser notado mesmo, né? Porque a gente pega aqui vários empresários que passam aqui pelo programa, pela Rádio Star News, pelo Ponto a Ponto, que falam, hoje eu tenho dificuldade de contratar. Sim, isso é geral. Tem muita dificuldade. Você Geral. colocou bem. Às vezes preciso manter ou buscar um profissional que já passou pela minha empresa, porque ele tem esse time que eu preciso. Sim. E o jovem, não que ele não tenha inteligência e formação, mas ele não tem justamente um entendimento do que eu preciso. Eu criei uma empresa, minha empresa tem 40 anos, não é ele que vai mudar o ritmo da minha empresa, ele tem que se adequar ao que a empresa e o próprio mercado de trabalho e o que o compliance da empresa suscita e precisa ser feito. Então, isso é uma questão para a gente discutir bastante. Quer acrescentar alguma coisa no intervalo? Não, eu ia comentar só que não tem certo ou errado nessa situação, né? São visões de mundo. Exato. E a conclusão dos especialistas nessa geração nova é que eles nos enxergam, que a gente sempre fala de como nós enxergamos eles, né? Eles nos enxergam como pessoas que não sabem viver, que trabalharam demais, não conquistaram o suficiente. E isso é também fruto de um pouco de decepção com o próprio capitalismo, né? Olha, eu não vou mesmo conseguir viver, ser rico como meu pai sonhava e tal, então eu quero curtir. Isso aí. E, Emílio, na sua própria categoria, na vossa, né, de vocês, advogado, eu li um texto, foi no passado. Caramba, eu não lembro agora, eu vou lembrar depois quem foi o autor, mas acho que foi... Depois eu lembro. E ele dizia o seguinte, que alguns juízes têm sido surpreendidos por jovens advogados, tanto mulheres como homens, com condutas fora do contexto. E aí o juiz tem que repreender, dizendo, peraí, mas você tem que respeitar a minha posição. Não, mas peraí, o senhor está enrolando, podia resolver já, e advogado se posiciona de uma maneira completamente intempestiva do que é o contexto de vocês, advogados, né? Então isso replica, né, exatamente o que o Alexandre falou, posturas diferentes, entendimentos diferentes, que causa reações. Sim, o relacionamento, como bem falou o Alexandre, em todas as áreas, e do direito não é diferente, ele está mudando. Então, aquela postura... Ives Gandra Martins, seja o comentário. Do magistrado, no pedestal, acima, tal, os jovens não aceitam esse tipo de comportamento mais. Não é aceitável, né? Até o nosso Código de Processo Civil mudou. Ele fala hoje, desde 2015, que todas as partes precisam cooperar. Muito bem colocado. Então, e isso nunca foi uma coisa normal, uma regra. Ao contrário, se espera que advogados de todos os lados, né, que se degladiem. Exato. E hoje o nosso código pede a cooperação, inclusive do Poder Judiciário, para que o processo seja mais rápido, mais ágil, Sim. O conflito seja resolvido. Então, esse é um questionamento importante que está sendo feito e os jovens estão aí para isso, né? Essa geração está auxiliando essa mudança de comportamento. Você tem uma filha jovem, universitária, logo que se forma, ela será uma médica veterinária, né? Sucesso a ela, eu sempre esqueço o nome. Caterina, que nome bonito, né? Nome de realiza. Mas aqui sentou, onde está o Emílio? Lembra, Virgínia? Um doutor, professor universitário, e tem outro também que nós somos ao consultório dele, ele declarou o seguinte, ele dando aula, viu, Alexandre, na faculdade, e eu tenho que tomar cuidado para passar, se tem entrega que ele não me autorizou. Mas no curso que ele dá aula, uma aluna, né, com os pés sobre a mesa, tudo bagunçado, era um dia de prova, uma prova prática, aquele material todo na área de odontologia espalhado, né, sujeira. Ele falou, querida, por gentileza, dá para você limpar o entorno, recolher seu material? Ela com os pés sobre a mesa, olhou para ele e falou, o senhor está falando comigo? Aí ele falou, você está vendo mais alguém em torno, não sei a sua bagunça? O senhor está brincando, né, meu? Só acho que meu pai paga a cara a faculdade aqui para eu ser faxineira do senhor? Nossa. Assim, e ele disse, o meu de reação era outro, mas eu me contive, né? Até porque, mas ele desistiu de dar aula, ele parou de dar aula na faculdade. E teve um outro, né, Virgínia, um outro profissional. As relações humanas estão mudando. Que ele dava aula na faculdade de medicina. Uma faculdade cara, Claro. mais de 12 mil a mensalidade. Mas às vezes nas faculdades caras isso é pior. Pior. Tem uma sensação de
patrão. Exato, e Eu pago, eu tenho. e uma zona, uma prova, não sei o que lá, o pessoal com o celular na mão, ele pediu a gentileza que o pessoal largasse o celular sobre a mesa, porque ele estava dando a prova. Falei, professor, não nada, meu. O senhor ganha quanto na faculdade? Pois é. Meu pai paga o seu salário. Me erra. Eu não estudei, então eu vou colar aqui, ó. Só vai me. Ele largou também a faculdade, parou de dar aula. Falou: o recurso é importante, me ajudava, mas a minha saúde me ajuda mais. Claro. Então ele falou: essa geração, ela extrapola limites. E, como você disse, certo ou errado, a gente tem que conter isso, né? Inclusive, ele falou: tem havido casos de violência de aluno para com o professor e o revide. Ambos estariam errados nesse caso. Então, sem dúvida, essa prática é para ser discutida. E a gente fez um programa aqui discutindo essa situação. Mas eu vou rápido no intervalo, que eu estourei 14 minutos. Você está pensando em importar e exportar? Não perca o seu tempo. M Muniz Logística, soluções em comércio exterior, que tem lá toda uma equipe de mais de 70 profissionais ávidos para te atender. Eles vão ser parceiros comerciais para você. Logística, importação, exportação, despacho aduaneiro, não importa. Tudo que você precisar está na palma da sua mão aqui, ó. Em Muniz Logística, soluções em comércio exterior, você vai ter essa prática muito bem feita para você, ó. E tem o QR Code aqui, ó. Equipe do marketing sempre capricha da M Muniz. Acesse, você vai ter uma lista completa de todos os serviços que uma das maiores empresas do Brasil fará por você, importação e exportação. 013-469-8686. Agora, se eu perguntar para o Emílio, para o Alexandre, investir em imóveis é um bom negócio? Ambos vão dizer, claro. E se for na planta, melhor ainda. Então, eu sugiro você que converse com o pessoal do departamento de vendas da Eng Plus. Você não comprou o seu imóvel ainda, está pensando em morar em Santos, uma cidade aprazível, um pouco quente a cidade, mas você vai gostar, uma cidade para você curtir à vontade o ano inteiro, né? Então, vou dar a dica para você. A Eng Plus tem um residencial Ilha de Malta, últimas unidades, estão acabando essas unidades, é para correr, mas tem o Ilha de Bali, né, que vai ser ali na Prost de Souza, vai começar a construir agora, isso é para comprar no lançamento. Tem também o Ilha de Paros, né, das pessoas 111, bem ali na direção da Pinacoteca, para fazer negócio e valorizar o seu dinheiro. A Eng Plus, a qualidade faz diferença. E do grupo tem a Eng Life, a caçulinha do grupo. Você já ouviu falar em conceito Smart? Edu, o que é conceito Smart? São unidades menores, que partem a partir aí de 54 metros quadrados, mas sem corredores. Todos os espaços do imóvel são aproveitáveis. Você vai ter ali um imóvel parecendo muito maior. Na tela, por exemplo, tem uma imagem aqui, ó, tá? Atrás do Alexandre e do Emílio tem uma imagem aqui de um dos apartamentos produzidos pela Eng Life com a Eng Plus. A partir de 385 mil. E tem um programa muito bom para você adquirir junto com a Caixa Econômica. Você dá a entrada e só volta a pagar com recebimento, sabe do quê? Ó? Isso aqui, ó. Das chaves. Recebeu a chave, você volta a pagar. Eng Life. Edu, mas a Piazza Torino tá lá, eu queria morar mais para cá. Espera aí. Dentro de alguns dias, vamos ter o lançamento do Palácio de Nápoles, onde ficará Rodrigues Alves com Campos Melo. Eng Life, Eng Plus, a qualidade faz a diferença. Mas também saudando a Mecânica Aeromar, 55 anos cuidando da mecânica, elétrica e hidráulica do seu carro. 55 anos, mesmo endereço, linha amarela, lá em São Vicente, no 493. Alexandre e Emílio, já fizeram mapa astrológico ou ainda não? Não fizeram? Faz tempo. Faz tempo? Muito. Já fez? Não. Se você quiser fazer, entre em contato com a Escola Cientista de Astrologia, com Jorge Márcia Bernardo, a Jaque vai atender 997-467-839. Pode falar que foi o Eduardo Lucas que mandou. Com ele, viu? Emílio e Alexandre. Ele falou, o meu amigo, né, Virgínia? Né? Aí o Jorge falou, não, é amigo do Eduardo, a gente vai dar aquele desconto caprichado que vocês merecem. Eu faço, pior que ele acerta tudo. As boas ele acerta, e as boas são as menorzinhas, sempre as ruins que são as maiores. Né? Mas tem, eu não sei, né? Tem um amigo meu que falou assim, faz um despacho em esquina. Eu nunca fiz, né? Para melhorar essa situação. Brincadeiras à parte, ele falou, mas faça aí com o Jorge Márcio Bernardo, seu mapa astrológico também. Agora, se você precisa de uma empresa contábil, M Rocha Contabilidade, 24 horas a sua parceira, hein? Planejamento tributário, departamento pessoal. Já a gente começa a declaração de imposto de renda, né, Emílio? Já está preparando para fazer a sua? Eu não. Não? Não faço isso. Olha, você tem que declarar fazenda, casa em Miami, não. Apartamento no mesmo prédio dos Claro, parça. nada, rebelde. Ah, só não tem nada disso? Não. Você sabe que tem um amigo meu que falou o seguinte, né?
O que tem de procura de imóvel agora no Morro de Santa Terezinha, eu não sei porquê. O que aconteceu no Morro de Santa Terezinha para procurar imóvel lá agora? Não sei, o pessoal deve estar bem abastado. Está cheio de parça procurando imóvel. Sei. Pode ser. O Alexandre mora no Morro de Santa Teresa, Alexandre? Não. Não mora. Então ele não vai vender o imóvel dele lá, os parças adquirir. E muita gente mandando aqui, né? A média de um imóvel ali entre 8 milhões a 34 milhões, tô fora. Nem 8, nem 34. Tô fora. Minha Casa Minha Vida talvez seja mais compatível com a realidade de um jornalista humilde brasileiro, né? Se você quiser, você que é empresário, quiser investir, fazer parte desse casting, é só procurar a Rádio Star News. Você estará 24 horas em áudio, vídeo e trazendo a informação, o seu produto, o seu serviço para todos os consumidores da Baixada Santista do Brasil e do mundo. E lembrando também, Oficina Ronaldo Hammer Martini de Ouro. Ele viveu 12 anos na Europa, servindo as montadoras as maiores, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Citroën, Peugeot, Renault, e serve você em Santos, na Baixada Santista, na Comendador Martins, 191. Virgínia, rápido intervalo, eu já estourei o tempo e volto já, tomando aquele café e aquela omelete, porque é verdade que baixou o preço dos ovos ontem? Sim, no supermercado lá. Baixou? Então dá para fazer aquela omelete? Tá. Então tá bom. Diga lá, Virgínia. Ronaldo Domingos, bom dia a todos, excelente programa. Bom dia, amigos. E Cristina Bortolazzo, você já tinha falado. Isso, manda um abraço também para o Luiz lá em São Vicente, que pediu desculpas aqui, ele disse que foi meio bravo comigo. Luiz, não precisa pedir desculpas, é só não ser... A gente lê tudo aqui, desde que você não fale palavrões e ofenda ninguém, aqui vai tudo por também. A Camila do Guarujá mandando um bom dia, dizendo, entreviste o prefeito do Guarujá, que quer revolucionar o município. Vamos entrevistar sim. Um abraço ao Denilson da Curva do S em Praia Grande. Deixa eu mandar um abraço mais longe, né? O meu querido Davi Colantoni, né, lá no Rio de Janeiro, no Porto, também o André, que participaram ontem, né, Virgínia, conosco ao vivo aqui no painel do Porto. Um abraço ao Felipe, lá no Espírito Santo. Manda um abraço para o Queiroz está em Araraquara. Isso é bom para pegar apresentador. Araraquara, né? Mesma coisa que Mongaguá. Um abraço para você aí também. E um abraço para a Cíntia, que diz que São Vicente está um calor insuportável. E ela diz o seguinte, Eduardo, o que você achou das imagens das arraias motas que surgiram ontem na Paitoré? 132 arraias. Eu queria que a Polícia Florestal, a Polícia Ambiental pudesse intervir, porque isso é rede de arrasto. Pois é. Cadê eu o policiamento? corro na praia, vocês sabem disso, né? Já falei há muito tempo. E é normal a pesca de arrasto. Predatória. Isso. Espécie em extinção, arraias, 132 mortas, uma imagem sinistra. Mas aí se você pesquisar na internet, eu fui lá ver, porque isso, a gente sabe que isso é contra o meio ambiente. Exato. Existe lá um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal. Pois não? Que isso está permitido. Então, enquanto continuar essa coisa, não adianta a gente protestar, porque vai continuar acontecendo. Ontem eu li um biólogo que escreveu sobre isso, ele provavelmente deve ser fruto da pesca de arrasto, e foi descartado porque isso não tem valor comercial. Não. Então, ficou lá. Exato. Então, e não é só as arraias, muitas outras espécies... E produz um efeito nefasto, né? Exato. Basta alguém acompanhar, né, em determinadas épocas, né, na praia, à noite, você vai ver que isso acontece em 2 pontos das praias de Santos, rotineiramente o ano todo. Então, você vê ali a movimentação e as pessoas puxando lá a corda para trazer a rede. Então, pedi aí, né, que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a própria Guarda Municipal, que agora, segundo o STF, tem poder de polícia, não vai acontecer nada. Possa atuar aí e fazer aí a intervenção para proibir isso aí, né, Alexandre? Porque senão nós estamos com o meio ambiente totalmente degradado e vamos piorar mais ainda. Mas eu vou rápido intervalo e a gente vai comentar. Doutor Roberto Monteiro mandou bom dia, disse que eu estou alegrinho hoje. Estou não, doutor Roberto, estou bem chateado, viu? Ultimamente, estou tentando ficar alegre com a situação. E ele fez a pergunta aqui da ideia, já que eu falei o Gumota, bem lembrado, ele pergunta, e na volta eles vão responder. Ele está parabenizando aqui a nova aquisição do programa. O Alexandre comenta muito bem, isso aí. Ele falou que eu estou com 2 brilhantes comentaristas. Só ficar dando ideia, o salário deles aumenta. Aí complica, né? Aí complica. Mas ele está dizendo a ideia do Hugo Mota, é verdade, é para reflexão. Ele quer passar o número de deputados federais de 513 para 527.
Tem cadeira sobrando lá? O doutor Roberto Monteiro pergunta. Volta o Emílio e o Alexandre vão responder. Eu volto já. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engie Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Ciência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Já estamos de volta aqui. Só mandar um abraço aqui, inclusive, para o pessoal que está mandando alguns questionamentos aqui. Tradicional escola verde e branco lá do Macuco sagrou-se campeã do carnaval principal de Santos, e a Padre Paulo, outra escola tradicional ali do Macuco, foi campeã do grupo de acesso. Então, as duas escolas em comemoração ontem no bairro do Macuco estão aí para o ano que vem na disputa desse carnaval da cidade, que é antecipado, né? Um carnaval
que é antecipado já tradicionalmente em Santos, já pegou, possibilitando que as pessoas confiram o Carnaval de Santos, depois confiram o Carnaval de São Paulo e também do Rio de Janeiro, para que todos possam aproveitar, né? Só citando exatamente isso, né? O Claudinho lá do Marapé e também o Lúcio lá do Macuco desfilaram nas duas escolas, me pediram aqui, então só para putificar, então a Padre Paulo, a X9, foi a campeã do grupo principal, a Padre Paulo foi do grupo de acesso, a vice do grupo de acesso foi a Vila Matias, que também sobe para o grupo especial ano que vem, então teremos aí Padre Paulo, Vila Matias, ano que vem, no grupo de acesso. Já a torcida do Santos, a Sangue Jovem, caiu, estará no grupo de acesso no ano que vem, não desfilando no grupo principal do Carnaval de Santos. Já que o doutor Roberto Monteiro perguntou para o bom dia e parabenizando aqui, mandando um abraço especial a você, Emílio, mais uma vez, ele lembrou bem essa questão do Hugo Mota. O Hugo Mota tem a tendência de também querer inovar, né? Ele colocando essa situação de aumentar de 513 cadeiras para deputados federais para 527. Você acha que isso tem viabilidade? Você acha que isso é necessário, Emílio? Há um tempo atrás, teve uma discussão muito forte no Congresso, porque existe uma desproporcionalidade em relação aos estados, especialmente São Paulo. Pois não. Tá? Só que, dessa vez, essa abordagem aí, porque foi se não me engano, foi o STF que... Justo, exatamente, foi isso mesmo. E emitiu lá uma ordem para que isso seja corrigido. Não sei se tem ou não, está faltando gente lá, mas desde que sejam corrigidas essas desproporcionalidades em todo o Brasil, seria interessante. Mas, pelo que eu tenho lido, isso não vai acontecer, porque a bancada do Norte e Nordeste é muito poderosa. Exato. E essas vagas serão distribuídas à região Nordeste, principalmente. O Alexandre está conosco, o Alexandre Gossen hoje. Essa brincadeirinha eu fui já pesquisar aqui, apareceu, sairá do nosso bolso 46,2 milhões de reais. Então, também tem esse efeito. Quando um país que a gente fala que a gente tem que... o governo tem uma dívida interna muito grande. Não é desse governo, a gente sabe que vai se somando, mas não dá para os nossos queridos parlamentares, que já têm fundo partidário, fundo eleitoral, querer ampliar a nossa dívida. O brasileiro, né, paga muito imposto. O brasileiro, como disse o Emílio no outro bloco, nós temos salário mínimo em 1.518, nós temos uma diferença, um abismo social enorme. A gente vê países de primeiro mundo, onde um empresário de ponta, ele não ganha 500 vezes mais que aquele trabalhador mais humilde. Ou eu estou errado? Não, certíssimo. O Brasil é um país que adota um sistema bicameral, né? Nem todos os países têm um poder legislativo com duas casas. Então, nós temos uma casa que representaria, em teoria, a população, com todas as vicissitudes que nós sabemos dessa representação que não é proporcional, nem em relação a gênero, idade, raça, etc. E também uma casa que representaria os estados, né? De fato, a Câmara ela tem esse problema de desproporção na forma de representar a população, né, demograficamente, mas esse é o tipo de projeto, Edu, que dificilmente não vai passar. Você precisa de uma emenda constitucional que você vai conseguir provavelmente o quórum, porque tanto a oposição como a situação, eu acredito que vão concordar, né? E isso, ao mesmo tempo, vai cacifar o Mota como uma cria, né, do Cunha e do próprio Lira, né, que ele né, é o tipo de projeto ganha-ganha lá dentro, né, da extrema esquerda, da extrema direita ao centro, as pessoas vão gostar. Agora, esse tipo de iniciativa, com as devidas limitações que a comparação permite, me lembra um pouco quando, durante a Idade Média, no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, o Papa precisava de mais apoio, estava um pouco enfraquecido politicamente. O que ele fazia? Ele aumentava o colégio dos cardeais, né? Ele mesmo nomeando os cardeais. Evidentemente que aqueles cardeais que ele nomeava votavam com ele. Não vai chegar nesse ponto porque o Hugo Mota não vai nomear deputados. Exato. Tem que aguardar para ver se passa tempo do exercício eleitoral para que seja implementada no ano que vem. Mas é evidente que ele vai se tornar uma figura bem querida dentro da Câmara, dúvida, né? Aumentando os espaços lá. Só uma curiosidade aqui também que os ouvintes têm passado, e eu havia pego ontem,
o Joaquim lá de São Paulo. Na verdade, o Joaquim é de São Paulo, mas mora em Ribeirão Preto também, né? E ele havia passado e eu fui pesquisar. Você tem razão, Joaquim, obrigado. Segundo pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, que é a sua área, né? Você que é você se intitula um pequeno empresário, mas não é tão pequeno assim que eu pude pesquisar. Parabéns pela humildade. Mas essa pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, Emílio e Alexandre, publicada pelo Estadão, 35,1% dos brasileiros preferem votar em um nome sem nenhuma ligação com o atual presidente e sem nenhuma ligação com o ex-presidente Bolsonaro. 35,1% dos brasileiros. Significa Lula e Bolsonaro. 30,7% preferem votar em algum nome ligado ao candidato que passou ao Bolsonaro. Então, 30,7% prefere alguém, se não Bolsonaro, alguém citado por ele ou comentado por ele. Já 29,4% dizem preferir votar em Lula ou em alguém sugerido pelo presidente Lula para o cargo de presidente. Isso vai ser a eleição do ano que vem, né? Muita coisa vai acontecer, não se sabe se o Lula será. A gente imagina que seja. O ex-presidente Bolsonaro, né, o Emílio, ele diz que só não será candidato se estiver morto. Realmente não seria morto ninguém. Então. Ele estaria forçando uma situação, e ontem, como advogado, eu pergunto para você, que ele usou o advogado dele, o doutor Vilardi, né? Doutor Vilardi, solicitando o seguinte, que nem Flávio Dino e nem o Zanin, né, sejam partícipes, sejam impedidos de julgar a denúncia do golpe que está sendo investigada lá em Brasília. Com respeito ao colega, isso não vai acontecer, esse pedido não será acatado. Mas ele também poderia pedir que os dois últimos ministros indicados pelo Bolsonaro, um era terrivelmente evangélico, e o outro, o Nunes Marques, também, se fossem impedidos, aí seria um pedido mais correto, adequado, porque foram nomeados... Eu vou pedir a Emílio que você feche e abre o seu microfone de novo. A gente teve uma interferência, a Virgínia, fecha, abre, por gentileza. Então, aí, vamos lá, voltar o Emílio para ver se volta o Emílio aqui, 3. Que deu um boom aqui. Tem um delay aqui. Tá. Microfone, o Alexandre pega esse outro aqui, pronto, que deu um pum aqui no seu microfone aqui, às vezes tem aí uma interferência, tá ligado, melhorou? Então, não, agora o Alexandre está com 5 e o Emílio está ali com o 3, é isso? Então, deixa o 5 aberto, Alexandre também, mas, por gentileza, Emílio, conclua. Então, só voltando, não sei o que pegou, mas esse pedido não vai ser acatado. O advogado está fazendo o que deve ser feito, né? Não cabe a ele, né, essa sugestão e esse pedido. Não, o pedido pode ser feito. A gente, como advogado, vai defender os nossos clientes, né? É um argumento válido. Sim. Mas acho que 99,99% de chance de ser indeferido pelo presidente do STF. Mas também aí eu sugiro, né? Deveria pedir para que os dois ex-ministros, né? Claro que ele não ia fazer isso, que foram nomeados pelo Bolsonaro. Então, não é dessa forma que funciona, é um colegiado, o STF, não vai haver esse tipo de coisa. Já pensou se nós começarmos a afastar juízes que, eu não gosto de fulano, né? Existe uma regra no Código de impedimento e suspeição que deve ser acatado, e nenhum deles se adequa aos requisitos, né, que estão presentes na lei. Isso é um pedido... está sendo feito mais para causar, exato, tá certo? Exato. Provavelmente a pedido do Bolsonaro, para agradar ao público dele, mas isso é irrelevante, né? O juiz, ele é uma pessoa imparcial, ele tem que julgar de acordo com os fatos que lhes são colocados, com a lei, e, enfim, não há possibilidade nenhuma de que esse pedido seja acolhido pelo presidente do STF. Além do doutor Emílio Coimbra, nós estamos aqui com o Alexandre Gossen, né, escritor, pesquisador, doutorando em Ciências Sociais na Universidade de Coimbra e advogado. Compartilha do pensamento do doutor Emílio. Depois eu quero uma opinião sua. Eu vou dar um pulinho daqui do Brasil, nós vamos até a Alemanha para entender alguns aspectos que estão acontecendo por lá. A gente fala em países de primeiro mundo, a mais forte economia da Europa, mas cá como lá existem problemas também, né? Mas em relação a essa questão do Bolsonaro pedir ao seu advogado, o César Vilardi, para barrar as participações do Zanin, né, de dois ministros do STF, como também
o Flávio Dino? O Bolsonaro ele está numa posição similar à posição do Lula em 2018, né? Inelegível, provavelmente tentando galvanizar suas bases políticas para acabar votando num candidato indicado por ele. Agora, processualmente falando, ele está fazendo vários pedidos que não têm o menor cabimento. Por exemplo, ele pediu um prazo de 80 e poucos dias para defesa prévia, né? Isso é um prazo... Será que ele não quer 120? Para o ouvinte que está nos acompanhando, este tipo de prazo no direito ele chama prazo peremptório. Ele não admite dilação, as partes não têm a faculdade de fazer isso. Tá? Então não tem o menor cabimento, todos os réus vão ter o mesmo prazo, né, até por isonomia. E em relação aos ministros, historicamente o Supremo realmente não tem o hábito, não existem precedentes de reconhecer nenhum tipo de suspeição. Vou dar alguns exemplos. O ministro Marco Aurélio Mello, muito querido pelos conservadores, é primo do ex-presidente Fernando Collor e julgou ele, né? E foi indicado por ele para o Supremo. O ministro Gilmar Mendes, ele era antes advogado-geral da União do governo FHC e julgou várias das ações em que ele mesmo deflagrou as ações como advogado-geral da União. O cara bateu esse escanteio e cabeceou. Bem lembrado. Isso é corriqueiro, né? É corriqueiro e faz parte, na verdade, não acontece só no Brasil, faz parte dos países que adotaram esses critérios para escolher os ministros do Supremo. Eu acho até que o Brasil precisa de uma reforma política e a gente precisa analisar a forma de escolha, talvez compartimentar essa escolha para que ela não recaia só sobre o Poder Executivo, como alguns países como a Alemanha, como a Itália, que dividem isso entre os vários poderes e várias entidades, mas não com esse Congresso, não neste momento, não tão perto das eleições, né? O fato é que o Bolsonaro ele é inelegível, está inelegível, e ele vai ficar mais inelegível porque tem vários processos chegando para serem julgados. Nós temos as questões das joias, nós temos esse processo crime agora. O Alexandre, o fato, desculpa te interromper, é importante que vocês possam nos ajudar aqui, a Rádio Star News, ponto a ponto, muito tem sido falado, até companheiros de imprensa, eu respeito a todos, mas estão desclassificando o que aconteceu agora, até agora os depoimentos do Mauro Cid, dizendo que ele sofreu tortura. Ora, nós não temos mais tortura, pelo menos que eu saiba no Brasil. Eu posso até admitir uma pressão psicológica, tudo bem, eu posso usar esse termo, né? Mas em algumas emissoras bate-se na tecla que, sob tortura, você confessa o que você não fez. E aí eu perguntaria ao Mauro Cid, ele foi torturado? E que isso tudo tem que ser anulado, vai ser anulado. Existem até emissoras de rádio e TV dizendo que tudo isso cairá por terra. E, ora, a gente tem indícios. A Polícia Federal é um órgão de segurança do país muito sério. A Justiça eu também posso julgar como uma justiça séria. Então, não dá para que eu ou qualquer outra pessoa, que a gente comece a desclassificar o que está acontecendo e combinar o que você está falando aí, que provavelmente essa conexão vai acontecer e as provas irão aparecer, se não substanciais em tudo que está sendo comentado, mas em boa parte. Edu, eu conversei com alguns amigos que são jornalistas, né, e trabalham em veículos até relativamente grandes, informalmente, né, offline, e eu percebi alguns externando opiniões, né, como essa que você está falando. Não, eu achei fraca a investigação, não, o Mauro Cid não é confiável o depoimento dele, mas conversando offline, eu perguntei, vocês leram o relatório da Polícia Federal de 800 e tantas páginas? Não leram. Você leu a denúncia? Não. Porque o que está acontecendo? As pessoas que realmente não leram essas peças, elas estão replicando essa informação como se toda a denúncia fosse calcada no depoimento do Mauro Cid. Justo, não é verdade. Justo. O Mauro Cid é uma peça importante, ele fez a delação premiada, exato. Até vou falar um pouco sobre ela aqui, mas eu queria lembrar o ouvinte que existem outras provas, existem prints de WhatsApp, áudios e várias mensagens trocadas, né, que demonstram que existia uma conspiração. Outro ponto importante também é lembrar ao ouvinte que a denúncia, ela não foca o 8 de janeiro. O 8 de janeiro ele é só um capítulo da denúncia. O que existia era uma conspiração que começa em 2021 e ela termina no 8 de janeiro. Então foram vários os momentos, segundo o Procurador-Geral da República, em que se conspirou para a tentativa de abolição do Estado Democrático do Direito. E aí entram dois pontos que eu acho fundamentais, que eu sugiro que as pessoas aguardem que essas provas sejam reproduzidas sob o crivo do contraditório antes de externar uma opinião, que é a oitiva do comandante Freire Gomes e do comandante Carlos Batista Júnior. Para quem não lembra, o Freire Gomes era o comandante do Exército e o Carlos Batista Júnior era o comandante da Aeronáutica.
Esses dois comandantes foram escolhidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e, segundo o relatório da Polícia Federal, em depoimento, eles narram que estiveram numa reunião também junto com o ministro Paulo, que na época era o ministro da Defesa, e lá o ex-presidente Jair Bolsonaro teria apresentado a minuta feita pelo o Martins, eu não me recordo o primeiro nome dele, que inclusive está preso, né? Aquele que fez o gesto, o supremacista. Sim. Felipe Martins, muito obrigado, Emílio. E o ex-presidente Bolsonaro teria apresentado a minuta, nessa minuta que decretaria estado de defesa, etc. E lá, ele perguntava aos 3 comandantes, né? Porque para você dar o golpe, você precisa só do efetivo. Teria concordado, que era o da Marinha. Só né? o da Marinha, que é o Guarnier, que é um dos que está sendo denunciado. O Carlos Batista Júnior, da Aeronáutica, teria falado não, né? Isso seria uma... Inclusive, ele teria perguntado, mas espera, eu não estou entendendo. Então, o Lula não vai assumir? Essa reunião teria acontecido em dezembro, né, de 2021. Ao que... Não, dezembro de 2022, né? O Lula assumiu em 23. Ao que, na época, o Carlos Freire, o comandante do Exército, teria falado, olha, presidente Bolsonaro, essa conversa tem que parar agora. Se o senhor continuar, eu vou ter que lhe dar voz de prisão. Essas provas, elas não têm nenhuma relação com a delação do Mauro Cid. A única coisa é que o Mauro Cid fala que em algum dado momento ele entrou e saiu dessa reunião, teria visto eles... Era oficial de ordem do presidente. Exatamente, mas elas não têm ligação. Eles depuseram, segundo o relatório da Polícia Federal, e relataram isso. Um depoimento em fase de inquérito. Sim. Agora, eles estão arrolados na denúncia como testemunhas. Inclusive, é interessante que essa denúncia, você vê um processo enorme, Exato. com mais de 30 réus, ela só tem 6 testemunhas. Eles são 2 das testemunhas, as 2 primeiras. Agora, eles serão ouvidos, ainda não se sabe como, se vai ser o juiz de instrução ou se vai ser o próprio relator, que é o Flávio Dino, eles vão ser ouvidos novamente. Não sei se eles vão depor, por exemplo, falando, olha, eu fui coagido. Né? Eu acho improvável você coagir um chefe da aeronáutica, um chefe do exército. Exato. Mas, né, ou eles vão dizer, não, Mauro Cid também foi coagido. Ou se eles vão reproduzir o relatório. Se eles reproduzirem o relatório, de verdade, o depoimento do Mauro Cid, a delação premiada é praticamente desnecessário. Exato. O que muita gente não entendeu é o seguinte, quando o Alexandre de Moraes ele alerta o Mauro Cid, olha, nós estamos encontrando inconsistências aqui na sua delação. Ele está alertando por quê? A delação premiada, ela é uma espécie, e é mesmo, essa é a natureza, é um negócio jurídico. Você transaciona. Sim. Você fala, olha, eu sei algumas coisas, mas eu quero algumas coisas. E quando o Alexandre de Moraes alerta dizendo, lembra que você transacionou uma blindagem para o seu pai, para sua filha e para sua esposa. Não é que o Alexandre de Moraes está ameaçando de mandar buscá-los, não é isso. É que os advogados do CID falaram, olha, eu falo, mas eu falo desde que eu tenha blindagem de processos contra meu pai, contra minha filha e contra minha esposa. Por quê? Porque existiam indícios. Foi até uma sugestão. Foi ele, na verdade, que sugeriu. Exato. Então, o que o Alexandre de Moraes está falando é, cuidado que você assinou um contrato de delação premiada, e se em dado momento, no caso a delação premiada foi firmada, poderia ter sido com o MP, mas foi firmada com a Polícia Federal. Se em dado momento o órgão acusatório perceber que você não está entregando o que você prometeu, eles vão pedir a rescisão e o processo vai seguir e você vai ser réu, né, igual aos outros. E aí, quando citou, muito bem lembrado, né, Emílio? Seu pai, sua irmã, essas pessoas foram colocadas roladas ali por ele. Então, ele estaria jogando responsabilidade nisso com a falta de veracidade do seu testemunho, né? Então, é importante, e aí os coleguinhas aí também de imprensa, você não entende, eu, exemplo, não sou advogado, eu sou jornalista publicitário, narrador de futebol, eu vou perguntar para o Emílio, vou perguntar para o Alexandre para entender, eles vão nos explicar. Então, infelizmente, eu tenho vários ouvintes aqui que me orgulha, mas me deixa preocupado. Temos 2 anos no ar, mas muita gente, vários povos do Brasil, olha, Eduardo, eu ouvi isso aqui, é verdade? E eu vou pesquisar antes de responder, e olha, sobre o assunto, não é verdade, ou é parcialmente verdadeiro, né? Então tem que ter muito cuidado com a interpretação, né, Emílio? Até porque a gente não quer jogar aqui nem a população contra os ministros do STF, claro. A gente não quer imputar nenhuma culpa a mais ou a menos para o ex-presidente. É fato, existiu isso. Como muito bem colocou o Alexandre, existe uma investigação de mais de 800 páginas. A Polícia Federal, pode ter certeza, não saiu inventando fatos.
existem fatos que vão ser comprovados, existem testemunhas. Só esse fato, que bem lembrou o Alexandre, você tem ali os 3 representantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Você tem um aceite e 2 não. Inclusive a sugestão, se eu continuar com essa fala e com essa propositura, eu vou ter que dar voz de prisão, é muito forte. E você tem outras presenças na sala. Vale lembrar, vamos todo mundo desligar o celular aqui. Existiam várias pessoas na sala e nem todo mundo desligou o celular. Isso também está registrado pela Polícia Federal. O relatório também registra uma coisa muito minuciosa que eu achei, claro que não é uma prova, é um indício, né? Mas os indícios, quando são amalgamados, eles formam um cenário. Exato. Eles, por exemplo, as minutas que foram impressas e que circularam, eles conseguiram localizar os logins das impressoras. E eles conseguiram, pelo tipo de IP, localizar qual sala. Então, por exemplo, eles conseguiram, no relatório, e a denúncia menciona isso, olha, a minuta que foi apresentada na reunião do horário tal foi impressa na sala que fica a tantos metros daquela sala. Esse conjunto, pode ser que o ex-presidente Bolsonaro seja inocente, sim, mas no momento, os indícios que existem autorizariam o oferecimento da denúncia, até porque nessa fase do processo vigora o princípio de, na dúvida, você denuncia. Exato. Se ele for inocente, ele vai provar. Sim, e vai ter o direito, né, Emílio, de se defender a todo momento, e a sua defesa, os seus vários advogados, tem que ter e vão ter acesso a toda essa questão probatória, né, para que possa se defender e apresentar. Agora, não adianta a gente ter briga de lado de esquerda, de direita, de centro, seja lá como for, quem perde somos todos nós, porque isso tudo replica internacionalmente, e a gente percebe que a gente está caminhando para mais uma eleição e precisamos pensar num país como um todo, né? Um país que está aí tentando se ajustar, não consegue. Cadê a fala da reforma tributária? Cadê a implementação disso tudo? Outra, a questão da desindustrialização que nós estamos passando há mais de 30 anos. Como a gente retoma essa questão de recuperar isso que a gente perdeu? A gente fala, inclusive, agora de um presidente norte-americano, que depois do intervalo vocês vão comentar, criando vários capítulos de uma angústia para o mundo, né? A ponto de premiers de outros países europeus dizer assim, peraí, temos que tomar cuidado. Aí você vê o Trump falar uma coisa de manhã, à noite ele fala outra. Tem sido muito contundente. Agora ele está tentando barganhar com a Ucrânia. Peraí, eu te ajudo, meu amigo, mas de graça não vai ser. Eu vou querer explorar suas jazidas lá, que eu sei que você tem algo que nós precisamos muito, né? E diz para o Putin, já chupou uma bala de hortelã hoje? Então chupa, porque eu vou ver o Zelensky, depois ouço você. E aí o Putin ficou, literalmente, né? Com ele, né? Então a gente percebe que a economia do mundo reflete na gente aqui. A gente não consegue vender nada em reais. A gente vende em euros, a gente vende principalmente em dólar, né? Então é uma conjuntura que aí a gente vê um governo pensando na eleição, o atual, perdendo a mão de vários aspectos. A economia ainda consegue se manter, mas o povo não. O povo está sentindo, né? No supermercado, nos juros dos bancos. Quando eu vejo um CEO, um economista de um Itaú, de um Bradesco, tem que estar preocupado, eu fico mais ainda. Porque se ele está preocupado com juros altos, e eu sei que para o banco, cada vez o juro mais alto, melhor, mas para nós não. Mas alguma coisa está errada, hein, amigo? Nem para os bancos, hoje em dia, esse nível de juros que nós estamos vivendo, sim, nem para os bancos, porque o índice de inadimplência é gigantesco. Enorme. Então, isso é um problema. Devolução de imóveis quadruplicou. Eu estava lendo esse final de semana, eu acho, a quantidade de agências que foram fechadas nos últimos anos mostra que os bancos eles estão buscando, com o advento dos bancos digitais e tudo sim, mais, né? Mas também por causa das pessoas de renda menor, né? Elas não são mais interessantes mais para os bancos, por causa dessa inadimplência. Isso causa um problema, porque os juros estão caminhando, e eles sabem, o banco sabe, isso causa problemas na contabilidade deles, e os acionistas, depois, quando eles vão distribuir lá os debêntures e tudo mais, sim, isso causa problema, porque ele vai falar, por que aconteceu? Porque nós temos aqui uma carteira de... Exato. Né, na renda. Então, as agências também estão sendo fechadas, uma enormidade, parece que o Bradesco foi o que mais fechou, em torno de 60% desde 2014 para cá, exato, e tudo mais. Então, eu estava lendo lá que a Itaú, Santander, Bradesco, estão numa política, eles vão continuar, e o que eles vão investir mesmo é nos clientes de alta renda. E eles vão manter escritórios, as agências físicas, elas vão praticamente acabar, né? Porque ninguém...
é muito bom no início esse nível de juros, e em determinado momento começa a criar uma coisa de manada, né? E a inadimplência vai contaminando a economia inteira, e isso vai causar um problema para os bancos. Você vê a quantidade de recuperação judicial de grandes empresas no Brasil. Isso é uma demonstração clara que as empresas estão alavancadas, Exato. Estão com um grau de endividamento muito alto, também por causa não só da pandemia, que tudo começou lá, mas também por causa do nível de juros que a gente tem hoje. Exato. Então é preciso ter muito cuidado, né? Quando você fala os bancos estão preocupados, eles sabem disso muito melhor do que nós. Tanto que eles migraram boa parte do seu serviço para o serviço digital. Exato. Porque a concorrência dos bancos digitais foi tremenda, né? Exato. Então eles perceberam isso. Causou uma mudança muito grande no sistema. Então eles estão se adequando e estão buscando lucro. O banco é um negócio. Exato. Ele quer emprestar dinheiro, ele quer investir, que tenham pessoas, mas que pessoas que lhe deem lucro e não prejuízos, porque você tem, como eu falei, na pessoa de renda média para baixo, o nível de inadimplência é muito grande. Então, eles estão fugindo, as agências abertas não trazem nenhum tipo, aquele atendimento personalizado que existia e tal. Eu trabalhei em banco, foi meu primeiro emprego lá nos anos 80, né? Nós tínhamos gerentes para todos os tipos de públicos. A agência tinha mais de 40 caixas. Hoje você vai numa agência, tem um caixa. Verdade. Então, o serviço digital, ela não quer nem que você entre na agência. O gerente virtual. O gerente virtual, você não conhece, só fala com uma pessoa. Para você conseguir falar com um ser humano, quando você liga para um banco, é um sacrifício. Essa semana eu mesmo tentei falar com um banco, eu não consegui, desisti. Foi pelo WhatsApp, foi pelo app, e aí ele fica te redirecionando, liga, volta, vai... Você chega uma hora que cansa e desiste. Foi o que aconteceu. Eu vou um rápido intervalo, o último intervalo do programa para terminar. Dê as participações, eu estou vendo aqui várias, eu perdi um monte aqui. Falo demais, né? Apresentador fala demais, mas eu quero explorar demais os dois convidados, o doutor Emílio e também o doutor Alexandre Gossen aqui, podem participar. Mas dê algumas aí, Virginia, porque eu já perdi várias aqui, por favor. Lúcio José Bento, bom dia a todos acompanhando. Márcia Gouveia, bom dia, Eduardo, Virginia, doutor Emílio e Alexandre Gossen. O programa esclarecendo fatos importantes para a sociedade. Para muitos são bem complexos. Parabéns. Chega de polarização. O Brasil precisa efetivamente ir para frente, crescer. O doutor Roberto Monteiro, antes do intervalo, ele está seguindo o carnaval para o interior, passar o carnaval. Ele daria uma sugestão ao ilustre senhor, excelentíssimo ex-presidente Jair Bolsonaro, que entrasse uma faculdade de Direito, ao invés de sugerir de forma equivocada ao seu advogado, que ele reputa um grande advogado. Os seus advogados são homens bem preparados, porém, ele não pode brincar com coisas sérias, né? Em relação à questão da imprensa publicar e noticiar fatos que não são verdadeiros ou distorcer, isso é uma tendência que já existe em todo o mundo, não seria diferente no Brasil. Você tem a maior invenção do planeta nas suas mãos, é verdade. Eu tenho uma aqui, que é o controle remoto. Segundo o doutor Roberto, você muda o canal, muda a estação de rádio e vai propor comentários sérios e lúcidos, como os de vocês. Parabéns ao doutor Emílio, parabéns ao doutor Alexandre. Ele fala, não conheço-os pessoalmente, mas já deixo meu apreço aqui, a responsabilidade pelo comentário. O comentário gera atitude, e a atitude ela é capacitiva de gerar consequências. Por isso o Brasil precisa pegar um novo caminho. Como o ex-embargador, atribuo a vocês o seguinte, fundamentalmente a imprensa tem um papel muito sério e correto na aplicação da verdade, e não apenas aplicar a opinião pessoal. Doutor Roberto, a gente procura ser aqui assertivo todo dia. Se não dá para acertar todo dia, pelo menos buscar o conhecimento com essas figuras notórias da nossa cidade de trazê-los. Tem gente que diz, você vai levar advogado no programa? Necessito, preciso. O Emílio é um estudioso, o Alexandre estou conhecendo hoje, o estudioso. O Alexandre, inclusive, antes de terminar, vai falar, ele participa, ele é multimídia, viu, Emílio? Já está sendo chamado pela esposa de homem-polvo. Cada tentáculo no lugar, né? Participa aí de vários canais e é muito interessante também, né? Só para o intervalo final aqui na volta, o Emílio vai comentar. Eu já ia comemorar, mas eu falei, não, mas eu não tenho direito. Saque aniversário, trabalhadores terão 120 dias para retirar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a partir agora do mês de março. O Ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho, afirma que a medida provisória que irá liberar o saque do saldo remanescente da conta vinculada do Fundo de Garantia para quem aderiu
a modalidade de saque aniversário será apresentada na sexta-feira agora, né? E, segundo ele, vai movimentar a economia com 12 bilhões de reais. Não fale agora, fale na volta, Emílio. Mas olha que bacana. Doutor Roberto, o senhor falou de falar. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, da qual figura respeito muito, né? Mas ele fez ali uma defesa e críticas sobre a denúncia da Procuradora-Geral da República nos últimos dias, né? Sabe o que aconteceu no site do Palácio do Governo? Sumiu tudo. A comunicação do governo de São Paulo tirou tudo, todas as falas. Seria Alexandre Emílio, o governador arrependido, falou, tira, ou alguém falou, governador, é melhor tirar? O Emílio primeiro ou eu? A ordem do fator não vai alterar o produto, hein? Eu acredito que o Tarcísio ele tem uma situação bem complicada, inclusive pela própria coalizão que o elegeu, né? Ele está ligado ao Republicanos e de certa forma, então, dá para dizer assim que um pé ele tem o bolsonarismo e no outro pé o kassabismo, né? Que é o centrão. E o Kassab, por sua vez, está no governo Tarcísio e tem 2 ministérios no governo Lula. Então, exato. O Tarcísio ele tem que tentar trafegar nessa linha, que talvez seja uma espécie de terceira via, que é não desagradar o eleitorado da extrema-direita, que votaria nele, né, no ano que vem, se ele for candidato a presidente, mas, ao mesmo tempo, não desagradar também o centrão, né, que seria uma direita mais institucional, isso, mais parecida com a direita tradicional. Isso você comentou da Alemanha, a gente viu nas eleições da Alemanha. Eu vou te fazer a pergunta na volta justamente disso. O Friedrich Merz, que foi o premier, que provavelmente vai ser o premier da Alemanha, da CDU, exato. Ele é um cara da direita tradicional, foi um adversário da Merkel dentro do partido, mas ele fez vários acenos aos eleitores da AfD durante as eleições, né? Então, eu acho que o Tarcísio ele é um cara habilidoso. Para quem... talvez tenha gente que vai ficar com raiva, mas eu tenho que lembrar, ele foi secretário do governo Dilma. Exato. Né? Então é um cara camaleônico. Ele era um técnico do governo Dilma. Que sabe dançar conforme a música. E vamos ser sinceros. Há um tempo atrás, no ano passado, o Emílio vai se lembrar aqui mesmo, na Rádio Star News do Ponto a Ponto, com perdão da palavra, apenas é uma forma de colocar. Houve um namoro, né, aqui na Baixada Santista entre o presidente Lula, abdicando daquele momento de qualquer vaidade, chamando o governador para o lado, inclusive teve um grito da plateia, vai para o PT, e aí houve um sorriso, então houve uma aproximação, e muito inteligente da parte do presidente, da Emília Alexandre. Agora tivemos uma discussão, quem vai licitar o projeto do Túnel Santos Guarujá? Sim. O presidente Lula falou, passa para o Tarcísio, deixa o governo de São Paulo. Mas espera aí, ele está valorizando um cara que pode ser adversário dele. Não é bem aí, né? Então, às vezes, você precisa ceder para ganhar lá na frente. E foi com habilidade que isso aconteceu. E aí o governador também, acho que percebendo que as críticas, como bem colocou o Alexandre, não seriam devidas nesse momento para ele mesmo, que poderiam culminar com um desgaste de imagem. Você tem aí essas 3 frentes, esquerda, direita, centrão, tem a ala mais radical. A pesquisa que você mesmo citou demonstra que as taxas de rejeição maiores aí do Lula e do Bolsonaro demonstram um certo cansaço das pessoas com esse fla-flu, né? E basta ver o que aconteceu, por exemplo, na eleição de vários lugares de São Paulo, aqui mesmo em Santos, para a prefeitura. Sim. Se a gente colocar abstenções brancos e nulos, elegeram. Verdade. Esse 1/3 que você mencionou na pesquisa aí, das pessoas, essas são as pessoas que se abstêm, votam nulo e branco, estão cansadas do fla-flu, não aguentam mais o nós contra eles. Exatamente. Então, a gente... E também, falo até por mim, cansei de escolher o menos ruim. Exato. Eu simplesmente... o menos ruim? Eu voto nulo ou em branco. Para mim, teria, inclusive, que acabar segundo turno, porque eu não vejo necessidade, gasto de dinheiro, e, para mim, isso acirra esse nosso... A obrigatoriedade do voto, Emílio, deveria permanecer, porque tem gente que se tirar a obrigatoriedade não vai ninguém. Ou pouca gente, né? Eu não sei, acho que o brasileiro não tem essa maturidade... Se não for obrigatório. Política ainda para a gente enfrentar, acho eu, né? O Alexandre, não sei o que ele pensa, mas maturidade e educação suficiente para a gente deixar o voto a bel prazer. Aí nós vamos ter um problema sério facultativo, né? De compra de votos, que já é complexo hoje no Brasil. Imagina, a coisa vai ficar descontrolada. Né? Emílio, você acredita? Não, ninguém compra voto. A ficção, ela meio que antevê isso, de certa forma, claro que estou brincando. Existe um livro muito interessante de 2000
2004, do José Saramago, né, do escritor português. Ele se chama Ensaio sobre a Lucidez, onde ele prevê bem aquelas alegorias que ele gostava, um pequeno país, que com certeza é Portugal, onde as pessoas estão cansadas de polarização. Imagina, naquela época, em 2004, saco cheio, aí ocorre uma eleição para primeiro-ministro. Portugal é um país semipresidencialista, né? Parece bastante com o parlamentarismo. E ganha disparado, tipo, 90% dos votos, os votos em branco. O Hugo Mota falou, ou foi o Hugo Mota esses dias, falou do semipresidencialismo? Que a gente... não, ele sugeriu o semipresidencialismo. Então, ele comentou... Mas, então, aí no livro, o pessoal entra em pânico. Caramba, 90% dos votos em branco e tal. E aí a oposição declara que tem que haver uma nova eleição. A situação fala, não, mas nós ganhamos. Aí a oposição fala, não, mas vocês ganharam com 5% contra 3% e tal. Exato. E aí eles fazem uma segunda eleição, aumenta o número de votos em branco, né? Então, assim, e aí começa um baita de um caos e vira uma distopia. E lembrando... É um perigo, né? Talvez. Sim, e lembrando, mudando, ao contrário de Donald Trump, que quer dificultar, inclusive, tem 5 milhões na conta, Emílio? Se você tiver o Golden Card, tá na sua mão. De dólares, né? De dólares. 5 milhões de dólares, dá mais ou menos quase 29 milhões de reais. Aí você consegue o Golden Card. Milho? Nem espiga de milho. Na volta a gente comenta isso. O Emílio vai comentar sobre esse saque aniversário fundo garante. Tem direito desse saque aí? Não tem, né? Eu também não tenho. Há muito tempo. Negócio do PISA também. Eu fico me degradando. PISA, eu me degradei, eu não tenho mais. Negócio de trabalhar por conta dá nisso mesmo, né? Mas o Alexandre vai comentar também uma curiosidade. Excesso de licenças médicas custou 26 bilhões de euros à economia alemã. E em 9 meses, segundo especialistas. E mais, né? Vários fatores, como economia com problemas, juros também altos da Alemanha, têm criado problemas econômicos para a economia mais forte da Alemanha. E despertou interesse, né? O que está acontecendo? E por que tantas licenças médicas num país que, inclusive, trabalha diferentemente com a questão das horas trabalhadas do Brasil? Recentemente, uma deputada falou assim, vamos mudar. Aí o Hugo Mota até ensaiou agora, né? Trabalhar um dia da semana e descansar 4. A Alemanha, desde os anos 80 e 90, ela já tem um regime de trabalho. Sim. Não é o 5x1, não. É até mais favorável. Tá? Então, é um país moderno. Aqui a gente fala 44 horas, a gente fala que pode ser 36. Estamos muito atrasados. Não dá para comparar, né? Mas, último intervalo, a gente já estourou o tempo aqui, mas está muito bom. Deixa eu mandar um abraço também para o Richard. O Richard está mandando um abraço aqui para a gente. Bom dia, parabéns pelos convidados, parabéns pelo programa. E ele citou aqui, Virgínia, parabéns pelo especial do final de semana, os 2 últimos, né? Nós tivemos a especial com o rock brasileiro. Foi pedido aí, então a gente colocou nos últimos sábados, às 20 horas, com reprise no domingo, rock nacional. Muita gente parabenizando a iniciativa. Normalmente são especiais internacionais no sábado, mas atendendo a vocês que pediram o rock brasileiro. Rápido intervalo, eu volto já com a parte final aqui do programa. O Emílio e o Alexandre vão comentar a respeito disso também, desses 2 aspectos que eu coloquei, e citando, né? Se você tem 5 milhões de dólares, se você é um grande candidato ao Golden Card, que é o cartão de ouro, não é o Green Card, que é aquele verdinho, é o Golden Card para ser cidadão norte-americano. Eu, como não tenho nem sabugo de milho de 5 milhões, como disse o Emílio, muito menos 5 milhões, não tenho nenhuma pretensão com os Estados Unidos. Eu volto já com a parte final. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engplus.com. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. E segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Deixa eu mandar um abraço aqui, um abraço especial. Foi lembrado aqui, inclusive, pelo Dr. Roberto. Bem lembrado também, Dr. Roberto. Nenhuma, né? Então ele diz aqui que o carnaval é uma maneira de tentar também o governo disfarçar, né, as falácias que muita gente acaba citando. O carnaval é uma festa popular, a gente nem mensura mais. Às vezes enfiam uns jabutis ali, né? Exato. No final do ano. E que corre muita coisa, né? Ele comentou aqui, inclusive, também a questão daquele policial em Santos, né, que fazia a segurança do cantor Gustavo Lima, e ontem a sua esposa foi presa também por lavagem. Ele fala, Eduardo, algo muito comum que nós da Justiça e da própria polícia e o governo tem que estar atento. O governador de São Paulo precisa fazê-lo também. E parar de simplesmente comentar fatos com o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, e providenciar ações. Nós precisamos de mais ações e menos falácia. Doutor Roberto, hoje está bastante atento aí ao nosso programa e eu fico contente também que o senhor está atento. Obrigado também. Doutor Emílio, essa questão do saque aniversário do Fundo de Garantia, 12 bilhões para serem injetados no mercado. Soluciona o quê? Vai injetar dinheiro na economia. Essa é a boa notícia. Sim, para por aí. Para mim, o meu modo de ver, essa maneira de ver, para por aí. Né? Nós estamos com aquela economia hiperaquecida, a inflação altíssima. Nós tivemos agora a inflação, a prévia, saiu o IPCA Isso. 15, 1,20, alguma coisa. Se não me engano, 1,25. O IPCA já estão mensurando como 1,13, a maior inflação mais de 20 anos atrás. Então, a expectativa do governo
é que a inflação feche acima de 5%, exato, ou seja, exato. Está pelo menos meio ponto além do teto da meta, né? A meta é 3%. Sim. Tem a margem superior e a margem inferior. Nós já estouramos essa margem superior, e agora a previsão é que nós vamos estourar em pelo menos a margem superior em pelo menos 0,5% ou mais. Então, isso vai provocar mais aquecimento, sim, mais inflação. exato. Porque isso é demanda e procura. Aí, Emílio, eu conversei com alguns empresários, me permita te interromper, eles dizendo o seguinte: apesar do governo, em prós e verso, decantar que o mercado é todo maravilhoso, é questão até de gerar empregos, eles disseram o seguinte: a gente tem percebido que muitas emissões estão acontecendo, os empresários estão cortando, e algo que eu não tinha reparado, e ontem, conversando com um empresário, uma visita, ele disse: o número de ações trabalhistas tem aumentado. Ele falou: tenho conversado com meus pares, né, grupos empresariais enormes, e muita demanda, muita gente buscando seus direitos na justiça trabalhista. Você tem percebido isso também, Emílio? A maioria das ações trabalhistas aumentou bastante, até tem umas análises com viés equivocado aí que eu tenho lido, né? Dizendo que a Justiça do Trabalho está protegendo novamente, respeitando as leis, e tudo isso não é verdade. A grande maioria, 80% das ações trabalhistas, elas são reclamam porque não receberam as verbas rescisórias. Pois não. Isso é que deve ser analisado. Esse é o componente importante, porque demonstra que as empresas estão com problema de caixa. Este é o componente real do aumento das ações trabalhistas. Ninguém está reclamando lá, eu não recebi hora extra. Sim. Eu quero adicional. Claro que tem, mas 80% são não pagamento de verbas rescisórias. É o mínimo. Sim. Eu não posso declinar o nome dele aqui, que ele não deu autorização, e eu perderia o amigo, perderia o anunciante e a responsabilidade que eu tenho. Mas ele declarou o seguinte: ele foi junto com o advogado dele na audiência trabalhista, que ele não fazia há mais de 10 anos. Ele disse que a audiência durou, Emílio, exatos 5 minutos. A única coisa que ele ouviu a juíza, né, proferir é o seguinte: o acordo é tal, o senhor aceita? Mais nada. E ele olhou para o advogado falou: é melhor aceitar. E foi feito o acordo. Ele falou: fiquei 5 minutos na audiência e o funcionário dando risada na minha cara depois. Eu não pude nem através do advogado. O advogado disse: olha, quanto mais nós falarmos, mais a questão ia ficar pior. A gente, como advogado, não conseguimos comentar as coisas sem conhecer o processo. Exato. Entendeu? Na Justiça do Trabalho, a mecânica dinâmica é assim, ela é uma justiça até muito moderna desde sempre. O acordo é buscado em todas as fases, desde o primeiro momento. Então, o juiz do trabalho, ele tem contato naquele momento com o processo, né? Ele já de pronto pergunta se tem proposta, se existe contraproposta, ele busca a conciliação a todo tempo. Então, foi feito lá, não sei, não vou discutir a situação, mas essa é a dinâmica. Então, aí o juiz, já olhando ali, ele visualiza a ação e a resposta, que é a contestação. Correto. Ele já, pelo conhecimento que ele tem, ele já visualiza. Olha, por exemplo, verbas rescisórias não foram pagas. Isso é lei, obrigatório. Se for esse o caso, o juiz vai falar assim: olha, tem proposta, o acordo é esse. Porque ele já, senão ele vai fazer... Ele já foca nisso. Claro, porque ele já vê que, eles decodificando, não sei se é o caso, nem interessa. Mas basicamente o que você está falando é o que eu conversei. Então, não pagou aquilo que é obrigatório. Dispensou o funcionário, ela tem que pagar aquelas verbas. Se for a respeito disso, existe uma proposta: olha, eu quero 5 mil, existe a contraproposta, o juiz analisa e fala: olha, que tal 10 mil? Os juízes são ponderados. Perfeito. Não existe... Sim. Se você aceita, se quiser uma transação, um negócio jurídico. Correto. O advogado, se recomendou, aí nesse caso, aceita, é porque ou era uma boa proposta, porque realmente ele ia ser condenado a valores superiores. Exato. Eu concordo com o Emílio. Existem, inclusive, muitas ações hoje em dia julgadas improcedentes. A justiça mudou bastante
E a gente não sabe, não conhece o caso, como o Emílio falou, às vezes foi um erro contábil, às vezes foi uma justa causa que, na verdade, não deveria ter sido feita. O Alexandre é advogado, qual é a área que você mais atua? Na área civil, eu advogo mais na área imobiliária. Olha, a área imobiliária, dá um programa isso aí, hein? Tem muitas questões disso. Sim. Só para finalizar, a gente já estourou mais de quase 20 minutos, mas essa questão da Alemanha é um fator que preocupa a Europa, mas como um todo, porque é a economia mais forte do continente europeu. Sem dúvida. A economia alemã é a quarta maior economia do mundo, junto com a França, são as duas maiores economias, mas a economia alemã ainda é bem mais forte, e a França vai passar por uma eleição também, né? Sim. Depois da saída do Reino Unido, dá para dizer que França, Espanha, Itália e Alemanha são ali os carros-chefes da União Europeia, que tem atualmente 27 estados. A Alemanha vive uma situação muito, muito dramática. Por quê? Ela fez algumas opções logísticas, coisa de 10 anos atrás, que foram muito equivocadas. Então, na onda verde, que, claro, é importante, eles simplesmente desativaram suas usinas nucleares e se tornaram excessivamente dependentes da energia que vinha da Rússia. E os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra, é um país que nunca ficou muito confortável, como a Inglaterra também não ficava confortável quando o Império Britânico, que era a potência, em qualquer tipo de aliança Alemanha-Rússia, porque realmente são dois países que juntos formariam aí uma potência que poderia competir com os Estados Unidos. De forma que a gente percebe que sempre houve uma tentativa do governo dos Estados Unidos de fraturar essa relação entre os dois países. E ao ficar excessivamente dependente da energia da Rússia, a Alemanha ficou numa pior quando explode a guerra, porque ela passa a não poder, né, mais consumir energia russa pelo preço que se pagava. A União Europeia impõe várias sanções junto com os Estados Unidos contra a Rússia, e temos que falar as coisas como são. E passa a acontecer uma grande hipocrisia, que é a União Europeia comprar gás, óleo, petróleo, tudo da Rússia, por intermediação de países árabes e de países do norte da África, que na verdade compravam da Rússia e revendiam aquele produto com baita ágio para a Alemanha, né? Então a economia alemã perdeu competitividade. Agora, com a eleição de Trump, que é um isolacionista, tem uma visão dos Estados Unidos, né, mais voltado com a política da doutrina Monroe, ou seja, os Estados Unidos se tornando independente do resto do mundo, a Alemanha deve perder um grande mercado consumidor, como já perdeu na China, na medida em que aquelas joint ventures que eles fizeram de transferência de tecnologia para os chineses, fez com que os chineses hoje consigam competir com a Alemanha. Eu acho também engraçado que eu tenho alguns amigos que falam assim, eu não compro carro chinês de jeito nenhum. Eu falo, que carro? Qual que é o seu carro? Eu tenho um Mercedes. Desculpa te avisar, 20% da Mercedes é capital chinês hoje em dia. Então, assim, você não consegue fugir. BMW, Volvo. Né? Você não consegue competir. Mini caso Cooper. Sueca, mas... marca inglesa, famosa, Land Rover. Chinês. Você pega a própria Jaguar, hoje a Jaguar é da Tata, que é indiana. Exato. Né? Você não consegue fugir. Então, assim, a Alemanha precisaria modernizar o seu parque industrial, que é incrível, mas não está pronto para a realidade do século XXI. Se eu não estou equivocado, permita-me, a Apple, o seu grande parque industrial de fabricação, fica na China. Fica na China. A Alemanha vive um problema demográfico horroroso. Não adianta o FD ficar pregando a expulsão dos imigrantes. Exato. E aí quem que vai sustentar a previdência alemã? Sim. Né? Então, a Alemanha está num processo complicado. Menos mal, na minha visão, que tenham vencido o Friedrich Merz e os conservadores, porque eles não são eurocéticos. Então, eu não vejo, no primeiro momento, a possibilidade da Alemanha, né, de um Germany exit, né? Não vejo a Alemanha saindo da União Europeia. Mas eu acho que a Alemanha vai ter que redirecionar a sua política econômica. Talvez se aliar mais à China, se aliar mais ao Mercosul. Não dá para contar com os Estados Unidos nos próximos 4 anos. Né? Bom, a gente estourou o tempo aqui, mas eu quero agradecer demais, Emílio. Aquele que estiver precisando de um bom profissional, um grande profissional como você, na área previdenciária, inclusive é um assunto que muita gente ouvia, vai ficar por outro programa. Tem mais de 5 mil pessoas aí numa fila para buscar aposentadoria, não conseguem resposta há mais de 6 meses. Isso me preocupa muito, né? E esse número tende a crescer. O Alexandre, no começo, dizia, estamos no processo de envelhecimento, um país que caminha para ter um número superior a 50% de pessoas acima da idade de 60 anos, 65 anos. Então, isso é um problema. Isso é um impacto que o governo precisa mensurar urgentemente. A gente não vê solução.
Então, quem precisar de um advogado, questão previdenciária, outros assuntos relacionados, como é que encontra o doutor Emílio Puimi? Pode me encontrar pelo telefone 13-99166-1083, consultas virtuais, presenciais, WhatsApp, área previdenciária, trabalhista. Vou colocar aqui, entra aqui, entre os nossos dois convidados, o cartão do doutor Emílio Puimi, está aqui, para você identificar, pronto. Tem o QR Code que pode acionar e acessar esse QR Code, vai ter informações, né, Emílio? Sim. Qualquer informação. E de qualquer ponto do Brasil, não precisa ser daqui da Baixada. Você atende online qualquer cliente que precise. Outro dia eu consegui um cliente de Portugal. Olha aí, legal. Viva. Indicação. Boa. Área previdenciária. É isso aí, você que é de Portugal, que nos acompanha também, que a gente tem audiência muito grande, o Luiz está em Coimbra, pode dar dica, até porque tem uma rusga lá dos advogados portugueses, que eles estão meio chateados com os brasileiros, mas não fiquem não, somos todos patrícios, como diria. Como o Alexandre Gomes, ele não me deu o cartão, eu quero que você diga aí, né, onde que o pessoal acompanha o teu trabalho, quem precisar também. Meu trabalho acadêmico pode ser acompanhado no meu perfil do Instagram, @alegossen, Gossn, e o meu trabalho como advogado pode ser encontrado no www.gossen.com.br, que nós prestamos serviços aí para a maioria das administradoras de condomínio da região. Olha aí, que importante. Inclusive vai estrear aqui na Rádio Star News, né, um programa sobre morando em condomínio. Olha, a gente sabe que muitas confusões. O Emílio já sabe disso, a gente vai ter condomínios gigantescos. O que mais temos é condomínios, sejam eles verticais ou horizontais. São pequenas cidades. O nosso carro-chefe no escritório. E a cidade de Santos aqui é a cidade mais verticalizada do Brasil, sugere o quê? Condomínio. Então tem gente que não entende que morar em condomínio é compartilhar as alegrias. Como falamos no escritório, né? Entre quatro paredes, os sócios brincando, com demônio também pode ser. De 1 a 10, que nota você dá para o síndico do seu prédio? 10. O síndico atual é muito bom. Então isso aí é um herói. Muito bom. Nossa, tanto que ele fala que não quer se candidatar. Teve um amigo meu que eu perguntei, que nota você dá para o seu síndico de 1 a 10? Ele falou, dou 20. Cara, é bom pra cacete. Eu falei, quem é? Sou eu. Ele era o síndico do prédio, só que ele disse, estou entregando no final de 2025 para nunca mais. Por isso que os síndicos profissionais estão ganhando no mercado. Né? E com boa remuneração, porém, a responsabilidade é imensa. Muito grande. Imensa. Aí é outro programa. Vamos fazer esse programa também. Gente, vamos embora agora, encerrando aqui o nosso Ponto a Ponto, Rádio Star News. A gente continua aí. A Rádio 24 horas com música e informação, e a cada 40 minutos vem aqui o Repórter Notícia, o Conexão News, com informações de todo o Brasil e também conexões internacionais. Você tem os repórteres trazendo isso para você. Virginia, vamos embora? Tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.